Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Não tem a voz possante dele não, tá, gente? Boa noite. Agradeço o convite mais uma vez. Só dar o toquezinho, né? Isso. Está aqui nessa casa, né, com a irmã. Olha só, se não venho de Rio Bonito, não. Eu vou para Rio Bonito. Eu sou daqui pertinho de vocês. Sou de Itaboraí. A gente mora em Itaboraí. A casa que é lá. A gente vai para Rio Bonito. Então vamos convidar A gente mora no mesmo, assim, próximo vizinho da Roseli, da Rose. Também vem sempre aqui. Então, gente, acho que eu vou voltar mais um pouquinho. Fiz bobagem, né? Nós vamos falar sobre o Evangelho no lar, né? E aí a gente colocou o Evangelho no lar. Mas se não for no coração, não seria o Evangelho no lar, né? Então, por isso que a gente sempre gosta de colocar no lar também. Porque senão fica sendo o Evangelho dentro de casa apenas, dentro de casa. E casa é o quê? São as paredes, né? E o mais importante é que o Evangelho seja no lar. São as pessoas que formam, né, essa família, que formam o lar. Então, o Evangelho tem que estar no lar, nas pessoas que compõem a família. E, por isso, tem que estar no coração, na união. E aí a gente fala, mas já vamos logo fazendo a pergunta, né? Pode vir na cabecinha da gente. Mas aqueles que não comungam, né? E aí não querem fazer o Evangelho conosco, né? Então a gente vai tecer isso aí também no nosso estudo. De antemão a gente fala, estando no coração, a gente faz o Evangelho mesmo que seja sozinho. Porque sozinho sem alguém da nossa família ali, né? Mas nós vamos ter muitos familiares deles ali. Nossa pleire de espíritos familiares, né, que estão nos acompanhando. Então, aquele irmãozinho encarnado, aquele parente, aquele familiar que está ali convivendo com a gente, não está participando, no momento não quer, mas a gente faz, mesmo sozinho. Estamos fazendo em companhia dos seus, dos nossos, os invisíveis, né, que a gente chama. Para mim é invisível, tá, gente? Eu sou pedra, não vejo, não sinto, né? Não vejo, não, mas tem gente que vê, tá todo mundo ali, né? A gente não precisa ver para crer, né? Então a gente acredita, eu acredito que todos estão ali comigo, né, com a gente. Então é importante isso. Então, de antemão, a gente já tira essa possibilidade. Eu não vou fazer porque eu vou fazer sozinha. Pode fazer, deve, e não estar sozinha, com certeza. Então, o Evangelho no lar, ele nada mais é do que uma prece no lar, né? E aí nós vamos falar do vigiar e orar, né? A gente estar em estado de prece. Porque a gente fazer o culto no lar, depois a gente vai, né, você já sabe, a gente vai tornar a repetir, né? Que a gente escolhe um dia da semana, né? Aquela coisa toda, o horário, para a gente fazer. E aí a gente vai fazer somente aquele momento, aquela hora, aquela prece. E o nosso estado íntimo de prece. É o que a gente colocou lá no início. E o coração, como é que fica? O Evangelho no coração. Então a gente tem que estar nos preparando para que a gente tenha esse estado de prece. Porque senão, qualquer momento, qualquer demanda que vier, qualquer tempestade, aliás, não precisa nem uma tempestade, né? Se chuviscar, a gente já está, né? Então, quando é problemas. Então, a gente tem que estar em estado de prece. Então, o vigiai, que vem sempre primeiro, né? A gente tem que estar sempre vigilante. E aí ele vem falar da eficácia da prece também. Então, qual é essa eficácia da prece? É a gente ter fé naquilo que a gente está fazendo, é a gente acreditar naquilo que estamos fazendo, é a gente falar de coração. Então, não precisa ser uma prece pronta. Ah, mas e quem faz? Tudo bem, uma que
importa é o que está no coração. Eu não posso dizer que as preces que a minha mãe faz e que minha avó fazia tão repetidamente, né, com o terço, né, aquela coisa toda, não tem valia, porque é repetitivo. Mas eu sei lá avaliar o que estava no coração, né? Então a gente não pode nem muito, né, cai nem muito lá colar, a gente tem que ter um meio termo. Então também a gente pode estar trazendo para nós, está falando palavras que não são repetidas, mas a gente pode estar só balbuciando também. A gente não pode estar, às vezes não estamos levando para o coração. Então também tem os dois lados. Então, sempre não tem um ditado que o que vale é a intenção? Então, qual é a intenção que estamos fazendo? Né? Porque senão a gente começa a julgar que as preces que as pessoas fazem não têm, né, o valor devido. E tem, quem somos nós para julgarmos, né? Deus ajuda o homem através do próprio homem. Por que nós podemos dizer isso? Porque nós não podemos também viver só do pedir, nem só do agradecer por antemão daquilo que a gente espera e espera acontecer. Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos com os outros. Quando o irmão falou aqui, quando a gente entra por aquela porta, a gente já está sendo tratado, né? Mas, e o que eu não puder ser tratado espiritualmente? Deus não deu a nossa inteligência para que nós possamos estudar, aprender e colocar em prática a nossa ciência, a nossa filosofia. A própria religião nossa diz isso. Ela está pautada no tripé, né? Da religião, da filosofia e da ciência. Então nós temos que procurar também o socorro, os atendimentos quando necessário, aqueles para nos ajudar. Então a Casa Espírita está aqui de portas abertas, recebendo quem entra para ser tratado aqui dentro. E aí a gente fala, a Casa Espírita é só abrir a porta, entrar aqui dentro, está tudo e pronto? Não, não tem as pessoas que ficam estudando, não tem as pessoas que ficam se preparando para dar um passe, para fluidificar uma água. Então nós estamos trabalhando. Então tudo isso é estar em estado de prece. A gente tem que buscar. É o esperar em movimento. Não podemos esperar apenas em casa ou uma semana, aquele momento de eu fazer aquela prece e achar que depois eu posso fazer tudo que eu quiser, né? Tirando as minhas energias salutares e impregnando a gente novamente, né, de energias não boas, para depois esperar mais uma semana para fazer mais uma prece. Esse estado de prece é o que faz de uma semana ficar amparada até a outra semana, para a gente estar sempre se renovando. É o remedinho. Não tem que tomar um remedinho agora, esperar passar o tempo certinho para fazer tomar de novo. Então é isso. É o Jesus no lar. Então quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós estamos trazendo para nós verdadeiramente Jesus para o nosso lar. Nós temos, deixa eu ver onde que eu posso voltar para o ESC, né? Isso, tá certo. Só um instantinho. Não, eu vou ter que voltar tudo, gente. E as asas da inteligência e da sabedoria, elas têm que andar juntas. É o que eu pensei que eu tinha que buscar uma imagem agora, mas não é agora não. Então a asa da inteligência e a asa da sabedoria, elas têm que estar juntas. Porque não basta eu ter a minha inteligência e o conhecimento, se eu não colocar em prática através da sabedoria, das emoções e dos sentimentos. Porque a gente vê muita gente aí muito culta,
até mesmo do Evangelho. Então, sabe, todas as culturas espíritas têm um legado muito grande. Mas e a asa da sabedoria que trabalha as emoções e os sentimentos? A educação do espírito. É essa parte que nós precisamos trabalhar. Porque não basta eu ter apenas a asa do conhecimento. Eu tenho que ter a asa que me leva à sabedoria da tolerância, do respeito, da educação. Sabe aquelas diferenças que existem, que a gente tem que respeitar? De não querer incutir no outro, de garganta dentro, goela dentro, como se diz. Os meus preceitos, as minhas crenças, as minhas, meus ideais. Então, o que adianta eu ter tanto conhecimento, se na hora de praticar, o ideal do outro, a liberdade do outro não conta? É a minha só que vale. Então a gente tem que pensar também nisso. É uma reflexão. E tudo isso a gente vai adquirindo com o Evangelho no lar. Porque quando a gente pega uma página para ler, tem uma lição. Como já recebemos uma lição hoje, uma página linda, né? Mas que ela não pode ficar só na beleza das palavras, na beleza das frases. Ela tem que vir para a sabedoria. Aonde que eu posso usar isso? Aonde que eu não usei isso? Aonde que eu posso usufruir disso? Né? Aonde que eu posso melhorar? Então é trazer para a sabedoria. Porque senão vira apenas um rito. Lê a página, faz a prece. E a gente não trabalha com rito, né? A gente tem que trabalhar com as emoções, com as intenções, com as vibrações. A gente não só lê, a gente estuda, mas temos que praticar. Então, tem uma frase que diz que a oração não será um processo de fuga no caminho que nos cabe percorrer, mas construirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Então, nós precisamos de luz. E cada centelha de prece, cada centelha de estudo, é que vai fazendo esse processo, essa abençoada, né? Nas nossas mãos. Então está no livro Escrínio de Luz do Chico Xavier, um livro chamado Prece. Então, o capítulo 9 é esse aqui. Encontra-se mensagens lindas e já fica sendo assim um estudo, uma lição para quem quer fazer. Quando ele vai falar do vigiar e orar, ele fala: vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, da verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente vai tecer. O que Jesus quis dizer? Por que a gente sempre usa essa desculpa dessa frase? A carne é fraca. Aí a gente costuma dizer, né, que a desculpa é esfarrapada, né? Jesus quis dizer que, embora o espírito esteja sempre disposto, a natureza humana que representa a carne, que na frase, ela é frágil e não acompanha o vigor do espírito. Ou seja, a gente fica na inteligência, não leva para a sabedoria. A gente fica na vontade, mas a gente não leva para a prática. A gente não pratica o esforço da abnegação, da tolerância, do suportar. A gente não pratica a abnegação conosco
de saber o que a gente deve e como. Porque nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. O que dói em mim, com certeza dói no outro. O que não é bom para mim, com certeza não vai ser para o outro. O que eu não quero para mim, já disse Jesus, né? Eu não posso querer para o outro. Então, quando a gente começar a pensar assim, a gente consegue ter mais abnegação e a gente consegue fazer com que a gente amadureça mais e a gente não fica tão frágil. Então, diante disso, já paramos para refletir em quantas vezes a nossa natureza humana já foi fraca. Fazendo uma autoanálise, não é um autojulgamento, mas é um aprendizado. Quantas vezes eu me senti frágil e como eu posso, o que eu posso fazer para eu me tornar forte, para eu me fortalecer. Então, provavelmente, algumas ou muitas vezes, né? Isso está no conteúdo espírita, que trabalha o orar e o vigiar. Então, orar constantemente os efeitos da oração na nossa vida. Isso também está nesse conteúdo, onde eles trabalham e fazem e ensinam a oração do Evangelho no lar. Então, ao orar, nós afastamos os maus espíritos e atraímos os bons. Já começa uma maravilha, né? Gente, saber que a gente vai, né, só em afastar, e aí a gente ainda atrai os bons para a gente. Olha que maravilha. Quem ora sente Deus e é fortalecido por Ele. Não é Jesus no lar? A oração tem o poder de nos confortar e trazer um ânimo que precisamos para seguir em frente em busca da nossa progressão espiritual. A gente está, cada momento, toda vez que a gente fica praticando esse estado de prece, fazendo o Evangelho, é a nossa progressão espiritual. Então não vamos julgar o outro que não está fazendo conosco. Ele vai ter um momento dele, mas vamos aproveitar o nosso, que isso é individual. É individual. E a gente vai servir de exemplo. Porque se a gente faz sem fazer com o coração, como a gente falou, o que o outro vai fazer? Vai olhar para a gente e vai falar assim, mas não está mudando? Mas não está ajudando? Não está servindo? Para ela que acredita, né? Para a pessoa que acredita. Então por que eu vou ter que fazer? Então, são as mudanças nossas, a transformação é que arrasta. É o nosso exemplo. Então vamos trabalhar nós. Para isso precisamos nos conectar a Ele, de coração, e pedir verdadeiramente para que fortaleça o nosso espírito. Então eu estou fazendo, eu estou pedindo por mim, para minha transformação. É lógico que a gente vai pedir pelo outro também. Mas o que vai chamar a atenção do outro é a minha transformação. É o grau em que eu consegui alcançar. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Os protetores estão sempre ligados a seus protegidos, de forma que, mesmo que distantes imensas, podem acompanhar-nos intimamente, podendo fazer-se presentes, por assim dizer, corporalmente, quando necessário. Eu fico imaginando a felicidade linda de quem consegue ver realmente, né? Nessa hora dá uma invejazinha, mas a gente sente também, independente da gente não estar vendo com esses olhos, mas a gente sente quando bate aquela emoção, quando a gente sente aquela energia diferente, a gente sabe e sente que eles estão ali, né? Então isso foi São Luís e Santo Agostinho,
E com Deus, e como Deus ajuda os homens através dos homens, os protetores são os braços que nos sustentam. Então estão ali os nossos familiares, espíritos amigos, anjos guardiões, né, os nossos amigos, nossos protetores. Então, é preciso entregar-se a Deus, deixar que Ele direcione as nossas veredas. Nós temos que confiar. Isso, falando sobre o Evangelho, sobre a oração no lar, está no livro Consolador. E ele continua dizendo que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então vamos evitar, pelo menos nós, com os nossos conhecimentos já, não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. Que tem algumas coisas que nós já temos conhecimento, né? Acreditamos de diferente de alguns irmãos de outras crenças. Então, vamos descrucificar Jesus. Vamos trazê-lo como essa imagem que nós vimos aqui, bem presente, bem perto de nós, vivo, não morto, pregado numa cruz. Então vamos trazê-lo para nós como um grande amigo, o nosso irmão mais velho, que muitos dão o título a ele de pai, por consideração, por respeito. Não vamos desmerecer quem assim faça, porque pensando por esse lado, é um irmão mais velho que a gente tem aquele respeito, aquela consideração, como se ele fosse pai. Então vamos trazer Jesus vivo para nós. E nós somos diferentes quando a gente vê ele assim. Porque na maioria vê em Jesus crucificado. Então a gente não precisa vê-lo crucificado. Vamos pensar nele realmente muito vivo, como realmente está. Está no livro Jesus e Atualidade. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Então, nós não podemos também, não devemos esperar que o outro faça a prece que a gente pode fazer. Jesus não escolheu a pessoa que vai fazer aquela prece porque ela vai ser melhor a prece fortificada do que a gente, do que de qualquer um de nós. Vamos nós mesmos conversar com Deus, abrir o nosso coração, porque ninguém é melhor do que nós para saber aquilo que está doendo lá dentro. Então abre o seu coração, converse com Deus, é uma conversa. Conta para Jesus, conta para seu anjo de guarda, pede, fala, agradece. É um amigo que está ali. É lógico que não tem importância nenhuma de chegar numa casa espírita e botar o nome na oração, pedir uma prece, pedir que nos dê um passe. São energias, são atitudes diferentes. Vai fortificar, vai solidificar, vai cada vez melhorar. Tudo bem, mas eu posso, eu mesmo, fazer a minha prece. Cada um de nós, no nosso lar, na nossa casa, é sentar e conversar. Ler uma página, né, se apazigua e faz a prece, conversa. Então isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nada é melhor do que esse Evangelho segundo o Espiritismo para nos ensinar a orar.
Então vamos considerar o tripé do Espiritismo na nossa lei de sociedade. Jesus está na atualidade. E aí ele vem falar que o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Então nós podemos conversar e falar com Deus das nossas necessidades, que Ele vai entender como religião. Nós vamos estudar apenas para conhecer o lado científico, para a gente se aprofundar mais na nossa religião. Mas nós temos toda a capacidade de cada um de nós fazer o nosso evangelho no lar. Então as principais finalidades do evangelho no lar é estudar o evangelho à luz da doutrina espírita, trazendo para nós. Outros credos fazem do mesmo jeito as suas leituras, fazem os seus evangelhos no lar também. Leiam os seus livros, leiam as suas bíblias, né? Da forma como se adequam. Nós estudamos o livro do Evangelho, né? Segundo a doutrina espírita, a qual possibilita compreender que o Espírito de verdade, facilitando assim pautar nossas vidas segundo as vontades do Mestre. Então, o Evangelho no lar oferece unir mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila, educando, moralizando, trazendo respeito mútuo. Então, eu vou estar falando para o outro. O momento do estudo do Evangelho não é para apontar dedo, não é para discutir, não é para apontar erros. Se for para apontar, né? Quando a gente faz assim, apontando um dedo para um, né, a gente já sabe, né? Tem 4 dedos apontando para a gente. Então, é melhor não apontar. Então, não é momento de discutir, é um momento de se autoeducar, se automoralizar. É trazer para nós as mensagens. Se no momento não dá para interpretar, comentar a página, melhor não fazer. Então não faça. Comece só apenas estudando e guardando para si. É fazendo a autotransformação moral. Não é apontando para o outro. É para nós mesmos. Então, higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim mais fácil a influência dos mensageiros do bem. Evitar, né, se contaminar com as contendas. Então, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário dos espíritos protetores, anjos guardiões, para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. É o vigiar. Que não adianta, como a gente colocou no início, orar, fazer a prece, né, como se fosse apenas um rito. Não, tem que levar para o coração, tem que levar para a prática. Para a autotransformação, não é a transformação do outro. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, vamos fazer a nossa parte, ser o exemplo, e se todos participam, ótimo. Cada um leva para si, sem precisar apontar, e cada um faça a sua transformação moral, que vai contribuir para a sociedade. Porque eles falam que quando a gente ora, quando a gente faz um culto no lar, não é só o nosso lar que está amparado, é toda a comunidade. Não tem a energia que vai radiando. Assim como a gente irradia as coisas boas, também tem radiação má. Então, vamos fazer o quê? Nos proteger. Então, escolher um dia e hora por semana. Não é nem toda hora, nem todo dia, né, gente? O estado de prece é que deve ser todos os dias, todo momento.
em que você esteja possível a presença de todos, ou não, né, da família, ou da maior parte deles, observar rigorosamente esse dia e essa hora da reunião para facilitar a existência e a assistência espiritual. Então vamos manter um horário e um dia justamente para dar disciplina. E para a espiritualidade saber que naquele dia, naquela hora, nós vamos estar presentes nesta casa, porque eles estão fazendo o culto no lar. É uma questão de disciplina. E quando a gente vai fazer isso, a gente pode ter certeza, gente, tudo vai acontecer para que não aconteça o culto no lar. Mas a gente tem que persistir, não é isso? A gente tem que persistir. Aí o outro não vai poder, não veio, a gente vai se irritar e não vai fazer. Não, aí que a gente tem que fazer, que fique um só fazendo. Mais fácil. Convida, se puder, vem. Se não puder, mas insiste em fazer naquele dia, naquele horário daquela semana. Mas tudo vai acontecer, pode ter certeza. É que nem quando a gente está para vir para a casa espírita, a gente tem que vencê-los no cansaço, porque eles cansam. Só quem não cansa e quem não desiste são os espíritos de luz. Graças a Deus, né? Triste de nós se a gente falar assim, não, essa aí de novo não, né? Não vou mais não. Então eles não desistem. Então a gente tem que persistir. Iniciar a reunião com uma leitura de página edificante, a prece em seguida simples e espontânea, como a gente já colocou, né? Que tenha valor de sentimentos mesmo, tá? Não havendo a necessidade de ser decoradas nem prontas, mas que fique a critério, foi o que a gente colocou no início. E quem faz? Tem menos merecimento do que a nossa? Não. Então, fazer a leitura metódica e sequente do Evangelho segundo o Espiritismo ou a esmo. Tem gente que gosta de seguir, né? E tem gente que abre a esmo. Cada culto que fizer pela semana, abre a esmo. Não tem problema. Comentários breves, se der para fazer, como a gente falou, senão é melhor não fazer. Né? Buscando sempre a essência dos ensinamentos de Jesus para a sua aplicação na vida pessoal diária. Então, se for para avaliar, se for para chamar daquela atenção, que seja de nós, não do outro. O outro com certeza sabe o que fez, o que faz, como pensa. Porque é igual a gente achar que o outro não pensa, não raciocina, e a gente precisa ficar apontando as coisas, né? Não precisa, ele sabe. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, aonde falhamos, aonde precisamos melhorar. Todos nós estamos aqui encarnados porque nós temos ainda muitos defeitos, muitos erros, muitas coisas para aprender, muitas falhas, fraquezas, como colocou lá no livro. A gente sabe. Então a gente não precisa ficar aí cada vez mais instigando. A gente só precisa fazer a nossa parte para que o outro também faça. Colocando as lições ao alcance dos menores, se tiver, para que tenham compreensão. Tá? Não vamos pegar uma leitura e querer que a criança entenda. Então vamos levar para um nível de que todo mundo compreende. Tá? Fazer vibrações pelo lar onde o Evangelho está sendo estudado para os presentes, seus parentes e amigos. Pode. Podemos orar pelos parentes, pelos amigos, pela vizinhança, pelo patrão. É bom, ora, pede. A gente não deve ficar evocando aqueles que não estão aqui. Porque não é uma reunião mediúnica, pelo amor de Deus, né? Então, é uma de prece. Então, para trazer paz na terra, né? Pode ser para o coletivo, para a implantação e vivência do Evangelho, né, nos lares, para atendimento fraterno entre todas as religiões, né, a tolerância religiosa. Então a gente pode citar. A gente não precisa ficar citando muita coisa. Fala no geral.
Oremos, né? Rogamos a Deus a paz pela tolerância religiosa. Então fala no geral para as pessoas que estão acamadas, mas não pensa em citar e ficar, porque daqui a pouquinho está evocando quem já foi. Então deixa quietinho lá, tá bom? A ligação é só de lá para cá, não é isso que fala? Não pode ser daqui para lá, não. Então, para o incentivo dos trabalhadores do bem, da verdade, vamos orar. Nossos anjos de guarda, os espíritos, a casa espírita precisa de prece para se fortalecer no trabalho. Oremos, a gente também precisa de prece. Por nós, pelos familiares. Então, pode-se deixar também uma água para ser fluidificada. Não precisamos tomar água fluidificada só na casa espírita. Em casa, no nosso culto do lar, nós podemos colocar a aguinha e podemos beber a aguinha. Que os espíritos protetores nossos, nossos anjos guardiões, que estão lá, vão fluidificar a nossa água também. Então, a prece de encerramento, agradecer, né, a Deus, a Jesus, aos mensageiros do bem, pelos ensinamentos, né, pedir a colaboração, né, na companhia diária. Pedir que a gente permaneça naquele estado de prece, porque é difícil. Uma hora a gente vai lá embaixo, outra hora a gente levanta de novo. A gente oscila, mas a gente tem que buscar esse estado de prece. Então, eu tenho até que hora, meu querido? 8h30? Então, essa asa da inteligência que a gente estava falando, que o espírito sem evangelho, né, é fenômeno, ou é raciocínio, ou é apenas uma inteligência, como a gente colocou, é apenas um rito. Então, o espiritismo, sem que tenha o conhecimento, a sabedoria, é apenas um conhecimento. É vago. Então, nós precisamos levar o evangelho para o coração. Porque se a gente não levar para o coração, a gente não busca a sabedoria, fica só no campo da inteligência e do conhecimento. E esses 3 tripés têm que andar junto. A religião, a filosofia e a ciência. Senão vai ficar só no conhecimento da ciência, só na beleza da filosofia. A religião é a prática do Evangelho de Jesus. Então chama de doutrina, né? Não vamos entrar nessa celeuma de que não é religião, espiritismo, né? De que é uma doutrina. Não importa. Mas é a religiosidade. Então é isso que tem que entrar no nosso coração. Então o fenômeno se deslumbra, o raciocínio, ele indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Então não adianta eu ter esse conhecimento, esse campo todo. É imprescindível conhecer o próprio destino. O que realmente nós queremos? Então não basta, pois, a certeza de que a vida continua, infinita, além da morte. Então a gente precisa saber o porquê. Eu tenho todo o conhecimento, eu sei de tudo isso, que a gente nasce, que a gente morre, que a vida continua, que a gente reencarna. Então é um conhecimento, mas tem que saber o porquê. E a gente tem que saber que a gente tem que melhorar. O que a gente está fazendo disso tudo? Aonde eu quero chegar e como eu quero chegar? Como eu estou e como eu quero estar? Está também no nosso livro. Então, a asa da sabedoria é necessário clarear o caminho. O evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Olha como vão encadeando as coisas, né? Então ele diz que primeiro buscai o reino de Deus. Vem a asa da inteligência, porque senão a gente não vai conseguir
encontrar o reino de Deus se a gente não tiver a asa da sabedoria. E se a gente não tiver que tudo mais vos será acrescentado, o que será acrescentado se nós não buscarmos? Então, o que nós queremos encontrar se nós estamos esperando apenas com a esperança de que venha, e não com a esperança de buscar? Porque o esperar é um esperar na prática, buscando. Então, nós precisamos buscar esse reino de Deus com todos os nossos conhecimentos. Não é errado buscar conhecimento, desde que a gente saiba que a gente, com tanto conhecimento, o que a gente vai fazer? Muito será dado àquele que muito tem, não é isso? Então, eu tenho conhecimento e eu não vou usar? Eu não vou praticar? Eu não vou levar esse conhecimento ao outro? Então, tudo isso começa dentro de casa. Por que dentro de casa? Porque é o primeiro núcleo primário, é o primeiro núcleo social da nossa vida. E olha que pedagogo Jesus, né? O maior pedagogo, o que ele fez? Tem que começar onde? No lar, que é o nosso primeiro núcleo. Se a gente não conseguir se moldar, ser educado, ter respeito ali, quando sairmos dali e formos para a sociedade, o segundo núcleo social que nos fortalece, qual é? A religião. Nos fortalece. Porque a religião é o quê? É um religar. Nos religa a Deus. Então é importante que a gente venha na religião, nas casas espíritas, trazendo, né, para a nossa religião. Qualquer outro núcleo social religioso que pratique. Então é importante ir, que está nos fortalecendo a crença, a fé, a esperança de buscar esse reino de Deus, de nos religar a Deus, de nos reeducar o espírito. Então é importante, é bom que isso aconteça. Por isso a gente também tem que fazer em casa. E depois a gente vai como para uma sociedade, para a escola. Oh Jesus, quando você fala em escola, né? Então, como que vão chegar lá? A educação tem que vir da onde? Não é do nosso berço, não é de casa. Eu não posso querer que o outro eduque o que é da minha responsabilidade. O outro está para instruir. Aquele núcleo social é para instruir. A sabedoria desse conhecimento vem de casa. De usar aquele conhecimento para o bem. Então, o que a gente está buscando, né? Então, Jesus no lar, o culto aperfeiçoado. Então, para encerrar, nós vamos fazer mais vendo o degrau como que é a importância da oração no lar. Então, Jesus no lar e no coração. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado, ele ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Olha os núcleos sociais que vai passando, que a gente estava comentando. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Então, é pelo Espírito Emmanuel, no livro Nosso Livro. Esse livro é maravilhoso, é o nosso mesmo, é nosso. A gente tem que, né, fazer muita leitura dele e estudar, porque ele é muito bom. Então,
Vamos pensar como acontece quando a gente, como falou ali atrás, é isso aqui. Quando a gente começa a estudar os núcleos sociais, ele vai crescendo. Então a gente vai emanando o quê? Energias boas. É uma teia, é uma corrente, é uma vibração energética. Então a gente pode mudar o mundo começando no nosso mundo interior, dentro de casa, dentro da nossa casinha, mesmo que seja uma pessoa só fazendo o evangelho no lar. Acho que não, isso aqui são as sugestões, vocês encontram nos livros das dicas que eu dei, tá? Senão não vai dar tempo. Então, gratidão, muito obrigado, muita paz a todos.